Amém. Graça e paz a todos, uma satisfação imensa poder estar com os irmãos aqui mais uma vez. Aqui nessa reunião de oração, de intercessão, uns pelo... Walter está chegando. Amém, meu querido. Seja bem-vindo, irmão Walter. Graça e paz. Deixa eu ver, acho que a internet está um pouquinho ruim aqui em casa, viu? Deixa eu ver se eu tiro aqui da internet. Sim, a internet também é ruim. Aqui a internet está um pouquinho ruim. Vamos ver se a gente consegue fazer. Tem dia que, não sei por que cargas d'água, que a frequência da internet não está legal. Tudo bem aí, irmão Walter? Tudo em paz? Está ventando aí? Amém. Beleza, meus amados. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Aqui não está ventando, mas ventou bastante. Está ventando, pastor, aí? Não, agora não. Mas ventou bastante durante o dia, Noemi falou. Olha que você pergunta. Tá cortando a ligação, Viu, tá cortando Thiago, a internet. Oi. Tá. E você perguntou se estava tudo bem, eu respondi, você ouviu? Ouvi, irmã. Tudo certo. Tá. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer nossa reunião, irmãos. A internet está um pouquinho oscilando aqui em casa. Não sei se é devido ao tempo, né? Hoje de dia ventou bastante, minha esposa falou que ventou bastante aqui em casa, né? E aí vamos lá, amém? Os irmãos têm alguma intercessão a fazer, algum pedido específico para algum abençoado, alguma abençoada aí? Sim, tem. Oi? Orar pelo Maciel. Maciel e família, né, Moir? Vamos orar por eles. Nosso irmão Maciel. Eu peço oração para a irmã Maria Neuza, que está internada. Irmã Maria Neuza, vizinha? Minha vizinha, uma senhorinha. Neuza. Vamos orar para a nossa irmã Janete, não está aqui conosco, vamos orar por ela, a nossa irmã Janete e a nossa irmã Carla. Amém? O nosso irmão pastor Abiezer, vamos orar por ele. Abiezer e toda a sua família. Nossa irmã Edna, né? Nossa irmã Edna, com sua família. Nossa irmã Vânia. Vamos continuar orando e intercedendo por eles. Vamos orar também para o nosso irmão Guilherme lá e toda a sua família, o pai, o André, a nossa irmã o André e Carol e o Guilherme. Amém? Mais alguém, irmãos? São as pessoas que eu me lembrei agora aqui, tá bom? Bom, então vamos orar. Vamos falar com o Pai. Vamos pedir a Deus graça e misericórdia em favor dos nossos irmãos e por nós também. Amém? Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Deus, por nos dar vida, por nos dar saúde, por nos dar paz, por nos dar a tua alegria, a tua salvação, vida eterna que o Senhor nos deu. Te damos graça por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E nesse momento nós te pedimos em favor de alguns irmãos, Pai, da qual nós cremos que o Senhor responde a nossas orações e alcança a vida deles com a tua graça, com a tua proteção, com a tua misericórdia. Nosso irmão Maciel e toda a sua casa, toda a sua família, sejam alcançados, meu Deus, com a tua graça, com a tua proteção, com a tua misericórdia. Que o Senhor possa fortalecer o coração, a vida deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós também oramos para nossa irmã Maria Neuza, que está internada, hospitalizada, a nossa vizinha aqui. Que o Senhor, meu Pai, coloque as tuas mãos. Nós cremos que anjos poderosos estão acampando ao redor dela, dando graça, dando força, meu Pai. E assim o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre os médicos nesse tratamento que ela está fazendo ali no hospital, em nome de Jesus.
Oramos também para nossa irmã Janete, nossa irmã Carla, meu Pai, que está lá distante, lá no Canadá, que o Senhor coloca as tuas mãos, guarda a vida delas, proteja, meu Pai, anjos poderosos guardando a vida das tuas filhas. Oramos pelo nosso irmão pastor Abiezer, toda a sua família, que a tua graça possa estar sobre a vida deles, fortalecendo, animando, encorajando, alcançando os corações de todos, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro também para nossa irmã Edna e toda a sua casa, toda a sua família, anjos guardando a vida deles em nome de Jesus. Nossa irmã Vânia, meu Pai, dê a direção, dê sabedoria em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão André, nossa irmã Carol, Guilherme, Pai, que aquela casa receba de Ti a restauração, a força, a luz que eles precisam, para que a vida, meu Deus, seja transformada em nome do Senhor Jesus. Oramos para nossa irmã Irena e toda a sua família, nosso irmão William. Guarda a vida deles, proteja-os, em nome do Senhor Jesus oramos, nessa certeza de que o Senhor está no controle, conduzindo cada um, meu Pai, dos teus filhos, e por todos nós aqui, por cada família aqui representado, que os teus anjos estejam guardando as nossas vidas, protegendo, e que o teu Espírito nos dê sabedoria, inteligência e direção, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nesta noite nós possamos também meditar na tua palavra e possamos ser fortalecidos, edificados por Ti. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, e recebo a Tua presença manifestada entre nós nesta reunião, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Alguém quer falar, quer se expressar? Tem oportunidade, irmãos, sempre tem. Fique à vontade, é só abrir o seu microfone e falar. Amém? Quero agradecer, né, mais uma vez, por estar junto com os irmãos, né? É um prazer imenso essas reuniões, né? A palavra, né? Para fortalecer, porque a gente passa por os momentos, como diz a molecada, de perreios, né? E com a gente que está ouvindo a palavra não é diferente, né? Então, eu pedindo oração pela vida da Carol, pela vida do André, do Guilherme, né? Pela vida da Mãe José também, né? Pela minha. Porque tem certas coisas que é complicado, né? Mas tem que ter tribulações, né? Na vida, né? E a gente tá firme na palavra. Amém. E tô muito feliz por estar aqui, né? Juntos. E é um momento que eu espero. Eu conto até as horas para chegar essa hora, né? Para poder ver uma palavra para dar um conforto e uma palavra assim de coragem, né? Para enfrentar os problemas, porque são muitos, né? Que a gente enfrenta no dia a dia, né? E a gente precisa dessa palavra de Deus. Amém? Amém. Maravilha. Glória a Deus, irmão Ivo. Mais alguém quer falar ou podemos meditar na palavra, irmãos? Amém? Maravilha. Vamos meditar na palavra do Senhor, então? Aqui em Mateus, capítulo 9, vamos falar um pouquinho sobre o evangelho que é para os doentes. O evangelho que é para os pecadores, perdoados, justificados. Você sabe que as boas novas do Senhor Jesus, as boas novas de salvação, são para aqueles que precisam, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desarraigados, aqueles que estão distantes, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão debilitados nas suas emoções, nos seus pensamentos. O evangelho são para esses, né? E aqui nesse texto que vamos meditar aqui, nós vamos... Irmão Ivo, fecha por favor seu microfone, meu querido, por gentileza. Isso, obrigado. Nós vamos meditar aqui nesse texto, onde vai falar um pouquinho sobre a vocação de Mateus, o chamado de Mateus. Levi foi um dos discípulos do Senhor Jesus. Então, no capítulo 9 de Mateus, versículo 9, diz assim, ó, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus.
Então Jesus estava caminhando em um determinado lugar, na alfândega, né, um ambiente onde se cobrava impostos, onde se pagavam os impostos. E Jesus então viu Mateus. Ele viu aquele cobrador de imposto, ele viu aquele publicano. Ele se aproximou, olhou para ele e disse: segue-me. E ele levantou imediatamente e o seguiu. Você sabe que é glorioso, né, irmãos, a gente compreender como que as ovelhas do Senhor, ainda que estejam perdidas, ainda que estejam distantes, ainda que não estejam congregadas no rebanho, mas quando elas ouvem a voz do seu Senhor, estejam elas onde estiver, elas não questionam, elas não perguntam o que, por quê, para onde, elas simplesmente ouvem e seguem. Amém? Então, assim, o evangelho é para alcançar estas ovelhas, as ovelhas do Senhor, que estão na condição de pecadores justificados por Cristo na cruz, mas são pecadores justificados, que precisam da misericórdia, da graça de Deus sobre as suas vidas, e que quando ouve a voz do Senhor, é como Mateus. Jesus chegou, imagine, irmãos, imagine, Mateus estava ali trabalhando, fazendo o seu ofício, que era cobrar impostos. Ele ganhava uma comissão um pouco a mais e tal. E estava ali realizando aquele trabalho. De repente Jesus chega, olha para ele e diz: segue-me. Apenas isto. E Mateus deixou tudo, deixou toda aquela vida dele, deixou todo aquele momento, deixou todo aquele ofício que era muitas vezes ridicularizado pelos judeus, porque Mateus, ele sendo judeu, ele cobrava impostos dos judeus para os romanos, então ele não era bem visto, ele não era bem quisto, ele era muitas vezes chamado de ladrão, né? Era de ladrão. E ele deixou toda aquela situação, toda aquela vida de ganhos, imediatamente ele seguiu a Jesus. Aqui o escritor, que foi ele mesmo, mas também Lucas também contou essa história, Marcos também contou, e eu tive pesquisando lá onde eles contaram, e confere, ele não questionou, ele não disse: para onde que eu vou? Eu vou ganhar o quê seguindo ao Senhor? Para que eu vou te seguir? Não, ele não questionou nada. A ovelha é assim, né, irmãos? É fantástico quando a voz de Deus chega no coração dela. Meu querido, ela não questiona a voz do Senhor. Ela não racionaliza a voz do Senhor. Não. Ela diz: bom, se é assim, eu estou seguindo a Cristo e vou viver dessa forma com Deus. E foi assim que aconteceu com Mateus. E aí no versículo 10, e aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa, né, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, Jesus ele era rodeado de pecadores, publicanos, de pessoas completamente perdidas, de pessoas totalmente estigmatizadas, marcadas pela sociedade, de gente que não tinha nenhuma credibilidade, de gente totalmente rotulada pela sociedade como gente ruim, gente má, gente pecadora, gente perversa. E Jesus era rodeado de pessoas assim porque muitos desses eram ovelhas dele, eram ovelhas do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Por isso que nós temos que estar preparados para acolher pessoas desse nível, dessa situação, mas que de repente ali por trás tem uma ovelha do Senhor. Tem uma ovelha que ao ouvir a voz do Senhor vai se dobrar, vai se encurvar, vai receber a palavra, vai confessar a palavra e vai começar a ter uma caminhada com Deus pela palavra. E aí, diz assim no versículo 11, e os fariseus vendo isso disseram aos seus discípulos: por que
que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então não era uma coisa bem vista o que Jesus fazia. Em outras passagens, Jesus se reunia até com as prostitutas. Ele sentava com as prostitutas e conversava com elas. E muitas delas deixavam as suas vidas erradas, as suas vidas de sofrimento, e passava a seguir Jesus e passava a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a palavra, a seguir as ordenanças gloriosas do Senhor Jesus, que era viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. E aqui os fariseus, os religiosos, os intérpretes da lei, até hoje existe assim, né, irmãos? Até hoje a sociedade rotulam as pessoas. Esse é pobre, esse é rico. Esse é negro, esse é branco. Esse é bom, esse é ruim. Já viu como é que a sociedade rotula, irmãos? Não. Esse é assim, aquele é assado. Até hoje a sociedade faz isso. Mas nós, como portadores, dispenseiros do mistério de Cristo, né? Nós, como anunciadores das boas novas, nós não podemos permitir que essa rotulação da sociedade nos afaste de cumprir a ordenança do Senhor, que é pregar o Evangelho, que é anunciar o Evangelho justamente para esse tipo de gente, justamente para essas pessoas que estão perdidas. E aqui os fariseus começam a questionar os discípulos de Jesus e falam: olha, o mestre de vocês é totalmente imundo. Ele senta com pecadores, ele senta, ele come, ele se reúne com os publicanos, com os ladrões, ele não tem pudor. Ele é sujo com esse povo aí. Ele se mistura com esse povo. Outra hora ele está com prostituta. Ele senta com elas. Percebe, irmãos? Percebe que essa é a pegada do Evangelho? Aí Jesus dá uma resposta que é maravilhosa, que é uma das respostas mais lindas que Jesus já deu. Ele diz assim, no versículo 12: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitais de médico os sãos, mas sim os doentes. Os doentes, irmãos, toda pessoa que fica doente é porque um dia esteve o quê? Saudável. Sim ou não? O doente é a ovelha do Senhor que está perdida. Percebe? O doente é aquele que ele já esteve saudável lá na eternidade, quando o Senhor o escolheu, o predestinou, o elegeu. Lembra? Quando o Senhor, desde a eternidade, já o escolheu, ele estava saudável. Mas ele ficou doente. O pecado adoeceu ele, né? Toda a prática carnal humana o adoeceu. E Jesus vem e diz: olha, o médico é para o doente. É para o doente. É para aquela pessoa que está estragada, aquela pessoa que está deformada pelo pecado, pelas suas práticas carnais, aquela pessoa que, apesar de ser ovelha, apesar de um dia ela ter sido saudável lá na eternidade, mas ela está aí agora pelo mundo, vivendo tudo a sua natureza terrena, os seus desejos carnais. Ele é doente, mas o Evangelho é para ele. Amém, irmãos? O Evangelho é para ele. Nós precisamos de ter essa sensibilidade e nós precisamos de ter essa capacidade de sentir, de perceber como Jesus ele percebia. Ele olhava para um ladrão, para um publicano, para um malfeitor. Ele não via ali um perdido que não pudesse ser curado, restaurado. Ele olhava e dizia: é minha ovelha. E ele se aproximava de um, e para Mateus ele chegou e disse: segue-me. Para Zaqueu ele disse: hoje eu vou comer na tua casa, eu vou repousar lá na tua casa, rapaz, desce daí. Sabe? Então assim, para a mulher que foi pega no adultério, na prática, ele disse: vai, não peques mais, você está perdoada. E esse é o Evangelho que veio para restaurar, para restabelecer.
E o engraçado é que muitas vezes aqueles que se dizem melhores, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu sou melhor, porque eu sou aquilo, de repente ele não está na condição de doente, né? Então, se ele não está na condição de doente, de alguém que precisa de médico, de alguém que precisa da misericórdia, da graça, do perdão, do amor de Deus, então ele não vai ter o médico para ele, porque ele não está na condição de doente. O doente é que precisa do médico, o doente é que precisa da misericórdia, que carece da graça, do amor, da bondade de Deus na sua vida. É o doente. Então, amados, essa tem que ser a visão do Evangelho para os corações das pessoas e é a maneira que nós temos que se relacionar. Irmãos, não importa a situação das pessoas que o Senhor lhe trazer por perto. Sempre que você olhar para um doente, para um perdido, que você fala, tenha misericórdia, Jesus, que da minha boca saia palavras que expressem o teu evangelho, o teu amor, para que esse doente, essa pessoa que está na condição de doente, seja curada, seja alcançada, receba a graça, seja restaurado na sua casa, na sua vida, em toda a sua família. Irmãos, que nós sejamos esses agentes de olhar para os que estão doentes e perdidos e enxergar ali uma grande oportunidade do Evangelho restaurar aquelas vidas e transformar elas. E aí, então, Jesus, ele disse no versículo 3 ainda, ele fala assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Olha que interessante. Os fariseus, os intérpretes da lei, os escribas, eles viviam nas práticas dos sacrifícios, das abluções, dos rituais, dos cerimoniais, das religiosidades deles. E Jesus vem e diz, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que vocês olhem para o seu semelhante que está perdido, que está doente, e tenha misericórdia, e tenha amor, e seja acolhedores por eles. Amém, irmãos? O Senhor quer isso nas nossas vidas. Que isso seja assim o nosso olhar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, colegas que estão ao nosso redor e até para aqueles que são nossos inimigos, que se constituíram, que muitas vezes nos fizeram mal e que nos fazem mal. Nós temos que olhar para eles com o olhar de misericórdia. O sacrifício é o olhar religioso. O sacrifício ele dá uma conotação de religiosidade. Então, quem olha o outro com o olhar de sacrifício, olha o outro com o olhar de religiosidade. Mas quem olha o outro com o olhar de misericórdia, olha o outro com o olhar da graça de Deus, do evangelho do Senhor, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Não importa. Não importa quem seja, não importa quem você seja, que você vai ouvir essa mensagem. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa se as suas práticas são totalmente condenáveis pela sociedade, se você está execrado da sociedade, se você rouba, se você já matou, se você já se prostitui, se você se prostitui. Não importa a situação da sua vida. O evangelho é para você. O evangelho é para te alcançar, o evangelho é para te restaurar, o evangelho é para trazer alegria, paz, para uma nova vida a você, o evangelho é para trazer esperança a você, o evangelho é para trazer vida eterna ao teu coração, à tua vida. É para isso que Jesus veio, para os doentes. Amém? Para os doentes, amado. Jesus veio para os doentes, para aqueles que estão debilitados. E ele fala, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para resgatar os pecadores. Jesus veio para resgatar aqueles que estão doentes, aqueles que estão perdidos, sabe? Para aqueles que estão totalmente embaraçados nas suas vidas, destruídos. O Senhor veio restaurar eles. Jesus não veio para justo, ele veio para injustos, ele veio para pecadores, ele veio para pessoas doentes. Que essa palavra seja uma palavra que possa restaurar vidas nesta noite.
que nós possamos desenvolver o nosso olhar do mesmo jeito do olhar de Jesus. Que nós não sejamos como a sociedade que rotula as pessoas pela aparência, que estigmatizam as pessoas, que execram as pessoas, mas que nós possamos olhar as pessoas como Jesus olhava. E que as pessoas sintam o mesmo carinho e o constrangimento do amor de Deus em nossos corações sobre as suas vidas, porque era isso que acontecia quando Jesus se aproximava. Zaqueu sentiu um constrangimento do amor de Deus através de Jesus, de tal forma que ele se esvaziou de toda a riqueza dele, errada, riquezas adquiridas de forma injusta, para tão e somente seguir a Jesus. Mateus deixou toda a sua prática de ganhos ilícitos para então seguir a Jesus, uma vida simples e humilde. Mas tão e somente, sabe o que acontece? Jesus não chegou lá e não disse para Mateus: por que você está fazendo isso? Vai para o inferno, não faça isso, isso é pecado. Jesus não disse isso para Mateus. Jesus disse: segue-me. Segue-me. Alguém vai dizer: mas vai seguir Jesus desse jeito tudo errado? Segue Jesus. Ninguém que começa a seguir Jesus permanece nas trevas, irmãos. Tem que sair das trevas e ir para a luz, porque Jesus é luz. Quem é que pode seguir a Jesus e permanecer nas trevas? Ninguém. Então o evangelho, irmãos, não é para nós poder apontar o pecado da pessoa. Não é para a gente poder ficar ameaçando, condenando, acusando as pessoas, ameaçando, sabe, intimidando as pessoas. Porque senão você vai para o inferno, cuidado do inferno. Não, o evangelho é isso aqui. É você levar a graça aos corações. É você chegar e dizer às pessoas: Jesus te ama, e eu também. Do jeito que você está aí, todo perdido, doente, o Senhor te ama assim, do jeito que você está. Vem comigo, vamos caminhar junto com Jesus, e você vai ver o quanto que a luz vai mudar a sua vida. Se cada um de nós desenvolvermos esse olhar de Cristo, seremos pequenos cristos, pequenas luzes fortes, que vai iluminando cada caminho por onde nós vamos passando, e cada vida que estiver nas trevas e que for ovelha perdida, vai sendo encontrado a luz, e as pessoas vão se encontrando e vai sendo tomadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, e elas vão entrando pelo caminho, e vai vivendo o caminho em graça, e vai vivendo uma vida com Deus. Esse é o nosso chamado, isto é o evangelho, irmãos. Algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu não vou para a igreja porque eu vivo tudo torto. O dia que eu tiver um pouco melhor, aí eu vou para a igreja, aí eu vou me reunir com os irmãos. Deve ser o contrário. Eu vou para a igreja porque eu sou torto, eu sou doente, eu vou me reunir com os meus irmãos porque eu preciso do médico. Eu preciso da solução, eu preciso que o Senhor me dê luz, me dê graça, me dê misericórdia, me ajude, porque eu sou perdido. É diferente, porque é para isso o evangelho. Amém, irmãos? Que essa palavra seja uma palavra evangelística para os corações das ovelhas, mas também seja para nós uma reflexão da nossa maneira de olhar. Amém? Guarda isso, Jesus não questionou nada da vida de Mateus, apenas deu uma ordem para ele: segue-me. Apenas isso. Tem que ser esse o nosso olhar. Tira os olhos da doença da pessoa e coloca os olhos no doente, na alma que precisa da cura e da misericórdia do Senhor Jesus, como nós também precisamos. Amém? Assim seja, assim é a palavra do Senhor nessa noite. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá aqui entre irmãos. Nós que estamos na condição de pessoas que necessitam da sua misericórdia, da tua graça, nós nos sentimos necessitados
dependentes, carentes da tua misericórdia. Assim também nós entendemos que outras pessoas estão nessa mesma condição. Pai, trabalha a nossa maneira de enxergar as coisas, de ver, de pensar. Que nunca nós sejamos achados pensando que somos melhores do que os outros, porque não somos. Somos iguais, necessitados do médico, necessitados da sua misericórdia infinita que se renova a cada manhã. Somos iguais. Que nós possamos olhar uns aos outros com o mesmo olhar que o Senhor Jesus olhou Mateus, com o mesmo olhar que o Senhor Jesus olhou Zaqueu, com o mesmo olhar que o Senhor Jesus olhou para aquela mulher que foi pega em adultério. Que nós possamos olhar com o olhar de misericórdia, de amor, de compaixão. Que os nossos olhares não sejam para as práticas das pessoas, mas que seja para as pessoas que são almas, que são ovelhas, que necessitam, que são carentes da tua misericórdia. E que essas pessoas, ao serem olhados dessa forma, sintam o teu amor nas suas vidas, sintam o constrangimento, sintam a tua luz, percebam a tua luz invadindo as suas vidas e tirando as trevas e dissipando as trevas, assim como foi com Mateus, assim como foi com Zaqueu, assim como foi com aquela mulher que nunca mais voltou à prática das suas vidas, das suas carnalidades. Pai, que nós sejamos muito mais do que um grupo de irmãos de uma religião, mas que nós sejamos agentes de luz, de tal forma que conforme nós andarmos e formos passando e tendo contatos uns com os outros, que essa luz possa disseminar, possa ir dissipando as trevas e possa ir arrastando as tuas ovelhas que estão ainda, algumas delas perdidas, que estão precisando do médico sobre as suas vidas, que nós sejamos agentes de levar o médico, a cura, a saúde, a restauração, a paz, a alegria ao coração das tuas ovelhas. Que nós não sejamos, meu Deus, agentes de culpa, de condenação, de intimidação, de ameaças. Não. Mas que nós sejamos agentes da tua luz. É o que eu oro, Pai, e te peço encarecidamente. Transforma o nosso olhar, transforma a nossa maneira de encarar todas as coisas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite a todos, graça e paz no Senhor Jesus. Até domingo, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus. Amém? Forte abraço. Um beijo para os irmãos. Beijo no coração. Amém. A todos.